A Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, e aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, para nos fortalecer, nos animar, nos encorajar. Muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34, versículo 19. Nós podemos olhar que Deus não poupou o seu próprio Filho, perfeito, santo, sem nenhum pecado. Quem dirá nós, fracos, falhos, tão pequenos, pecadores? Quem nos aperfeiçoa é Deus. Quem nos fortalece é Deus. O ar que temos vem dele. A chuva que molha a terra e sacia a nossa sede, supre as nossas necessidades, vem dele. O sol que aquece a terra vem dele. A coragem para levantar todos os dias e enfrentar mais um dia vem dele. A capacidade de muitas vezes fechar a boca na hora da raiva, da afronta, vem dele. O poder para repreender as forças do mal e continuar marchando vem dele. Verdadeiramente sem ele nada podemos fazer, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E hoje pela manhã uma pessoa que eu amo muito me mandou uma breve mensagem com aquela carinha chorando e falando a respeito de falta de ânimo. É um desafio para milhões e milhões e milhões de pessoas. Tem dia que a gente acorda, como eu digo, no 220. Você está disposta a ralar o dia inteiro, você dá faxina, você corre, enfrenta a fila, corre para cá, sobe morro, desce morro, anda. Você tem força para correr, para pegar o ônibus. Você não dá tempo de almoçar, não tem problema, você rala. Mas tem dia que parece que tem um peso sobre os nossos ombros. Tem dia que parece que a mente não consegue raciocinar direito. Tem dia que só vem pensamento ruim. Mas eu quero até citar em relação a pensamentos ruins uma passagem que está aqui em Lamentações, capítulo 3, versículo 19. Uma palavra inspirada por Deus, escrita por Jeremias. E fala um pouquinho da nossa realidade, porque a palavra de Deus ela foi escrita para nós, para os seres humanos. E todo aquele que crê e confiar nessa palavra, obedecer essa palavra, ele vai ter comunhão com o Deus da palavra. E Deus tem poder para mudar a vida dele. É por isso que às vezes nós lemos e fala na hora, exatamente, corta em cima a respeito do que você está vivendo. E muitas coisas você lê ou ouve, aí talvez você pensa, nossa, é mesmo, hein? Mas graças a Deus não estou passando por isso não. Aí você passa pela prova. E o que vem à memória? A palavra de Deus. Essa palavra ela não volta vazia. Ela foi escrita por homens, porque precisava de mãos humanas para passar para o caderno. Mas ela é instruída, ela é apta, ela é vinda do próprio Deus para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento e a nossa edificação. E Jeremias fala aqui em Lamentações 3,19: Lembro-me da minha aflição e do meu delírio. Eu me lembro da minha amargura e do meu pesar. Você tem algum momento ruim que você se lembra? Talvez um trauma, um susto, uma humilhação, talvez um desgosto muito grande, uma decepção, ou um vale que você passou, um abandono, uma traição. Você já passou por uma decepção muito grande? Algo que você viveu há 1 ano, 2 anos, 5, 10, 15, 20 anos atrás e você não consegue esquecer, e toda vez que vem aquilo dentro do seu coração, você se entristece, você fica meio amuado no canto. Já aconteceu com você? E nos dias de hoje? Como a gente se lembra, talvez é uma reportagem, talvez é uma morte fulminante que aconteceu com alguém que amamos, ou um acidente que nós presenciamos, enfim. O que não faltam é motivos para trazer dentro de nós amargura e pesar. Mas graças a Deus que no versículo 20, ele segue dizendo, eu lembro bem disso tudo, é uma realidade. Não tem como esquecer, Deus não trabalha com amnésia. Eu até me lembro e a minha alma se desfalece dentro de mim. Aqui nesse versículo dá a sensação que eu vou ficar desfalecido, eu vou me acabar
nessa tristeza, nessa angústia, nessa dor, esse pesar. É muito real, é muito forte. Mas aí no 21, graças a Deus, que ele segue dizendo: porém, todavia, eu me lembro também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis e elas se renovam a cada manhã. Tem dia ruim? Tem, mas tem dia bom. Tem dia chuvoso, tempestuoso por fora, lá no céu, nas ruas e dentro dos nossos corações, e tem muito. Tem dia que você dá bom dia até pro cachorro? Tem. Tem dia que você não quer olhar nem para a cara do seu parente? Sabe aquele dia que você não quer conversar com ninguém? Tem. Tem os momentos de dor, angústia. Existe. A palavra fala que nós estamos sujeitos a dores, a fraquezas. Mas o Senhor, aqui, Ele inspira Jeremias a também escrever. Anota aí, Jeremias, que apesar do dia mau, apesar da dor, da angústia, é graças ao meu amor que você não é consumido, porque a minha misericórdia se renova a cada manhã. É graças a essa misericórdia, é graças à minha presença na sua vida. Ainda que venham vales, desertos e dificuldades, lembre-se, eu estou contigo. Lembre-se que ainda que o seu pai e sua mãe te abandonem, está escrito em Salmos 27:10, eu, Senhor, nunca te abandonarei. Lembre-se, está registrado lá em Isaías 49:15, que se porventura algo que é humanamente quase impossível, uma mãe se esquecer do bebê que ela amamenta. Como é que ela vai esquecer do bebê que ali se alimentou, do leite que saiu do seu seio? É uma coisa impossível, se podemos assim dizer, embora sabemos que há casos e casos, mulheres que dão até problema de mente ali, tamanha dor no parto, depressão pós-parto, ou talvez elas ficam com um certo distúrbio mental. Isso é uma coisa rara, é 1 em 1 milhão. Mas se porventura, Deus fala através do profeta Isaías, se um dia houver uma situação em que a mãe se esqueça do filho que amamenta, eu nunca me esquecerei de você. O Senhor sempre está conosco, com chuva, com sol, com frio, calor, na tristeza, na alegria, tendo muito, tendo pouco, não tendo nada. A presença dele é fiel, é real. A sua mente se lembra de coisas ruins? Lembra. Mas espera aí. Eu preciso me lembrar do que pode me dar esperança. Entre ficar pensando em um acidente e ficar pensando numa palavra que eu recebi que vai me dar uma esperança, eu vou pensar na palavra. Entre ficar lembrando do dia que eu fui humilhada e mandada embora no emprego e ficar lembrando da oportunidade que porventura eu posso receber de um novo emprego, eu vou pensar na oportunidade do novo emprego. Entre ficar lembrando daquele dia que o marido destratou, desligou o telefone na cara, talvez xingou, humilhou, abusou, vou lembrar dos dias bons e lembrar que Deus pode restaurar esse relacionamento. O pensamento negativo só vai te puxar para trás. Quanto mais você pensar naquilo que te oprime, naquilo que te fere, mais você vai se aproximar da sua cama, do seu quarto, da vontade de fechar a porta, apagar a luz, fechar a cortina e ficar debaixo do cobertor, sozinha em silêncio. O inimigo, ele quer detonar a nossa esperança, ele quer acabar com o nosso ânimo. E essa pessoa que me mandou essa mensagem hoje, eu até ainda não pude respondê-la, e é lógico que eu vou mandar essa mensagem para ela, eu creio que você está me ouvindo. Me perdoe, eu não pude te responder no momento que você me enviou, mas eu não esqueci daquela mensagem. Eu pude perceber ali em poucas palavras e naquela carinha chorando que a situação não está legal. Mas lembre-se, há um Deus que vela por ti.
a um Deus que te sonda e te conhece, que te vê no seu assentar, no seu levantar, no seu andar, no seu falar, que quando você, assim como eu, éramos uma substância ainda sem forma no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos chamava pelo nome. Lembre-se que aquele que te segurou até aqui tem poder para te segurar até o outro lado da linha de chegada. No meio do processo, no meio da caminhada e da corrida, há dias difíceis. Há momentos penosos, caminhos tortuosos, há muito dedo apontado, humilhação, há muita imposição, há muita opressão, mas o Senhor Jesus nos faz um convite: vem a mim. Tá cansado? Tá pesado aí? Tá oprimido? Não leva sozinho não. Me dá o seu fardo, troca comigo. O meu é suave, o meu é manso. Eu sou humilde de coração. Joga sobre mim toda essa carga, joga sobre mim todo esse peso. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas angústias, as nossas amarguras, as mazelas das nossas almas. O Senhor é conosco, o Senhor é maior. Queridos, enquanto estivermos aqui, isso aqui sente dor. Isso aqui, simbolizado pelo coração, quando fala coração quer dizer a mente, isso aqui sofre, geme. Muitas vezes se vê sem saída, mas o Senhor nos dá ânimo através da sua palavra. E quando eu vi aquela palavra, a questão do ânimo que ela me disse, eu estou sem ânimo. O Senhor me trouxe aqui no livro de João, capítulo 16, versículo 33. O Senhor Jesus aqui fala a respeito da ida dele para o Pai, que é necessário que ele vá, que ele é o caminho, a verdade e a vida, que quando ele for, ele enviará o Espírito Santo, que seria um momento de dura ruptura entre eles, o tempo em que Jesus estaria morto por aqueles 3 dias, mas que novamente eles iriam sorrir. E Jesus discorre no texto a respeito de tudo que ele ia passar diante dos discípulos. E de tudo que os discípulos iam passar sem ele naquele breve momento. E o Senhor Jesus também deixa claro que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Está aqui, João 16, 33. Você vai sofrer, você vai passar luta, você vai passar angústia. Davi sofreu, Ana, mãe de Samuel, sofreu, Eliseu sofreu, Joquebede sofreu, Paulo sofreu, Pedro sofreu, Abraão sofreu, Daniel sofreu, Sadraque, Mesaque e Abednego sofreram, Noé sofreu, José sofreu, Josué sofreu, tantas outras mulheres. Sara, não foi fácil para ela não. Na hora dela dar a ideia errada lá para Abraão, deita com a minha serva que o filho dela será nosso, ela estava alegrinha, o filho dela será nosso, mas não era aquilo que Deus planejou. Aquilo ali trouxe tristeza e amargura ao coração dela. Maria sofreu ao ver Jesus na cruz do Calvário. Apesar de saber que ele teria que passar por tudo aquilo, ela era mãe. Tantos homens, tantas mulheres de Deus sofreram. Ainda hoje, pessoas que são fiéis a Deus. Olha o sofrimento de Jó, íntegro, justo, temente a Deus e se desviava do mal. Olha o que Jó passou. E com a permissão do Senhor, você já leu a história de Oséias? Depois você lê lá o que Deus usou Oséias para passar, para através daquele sofrimento falar com o povo. E Moisés, com a cara tapa lá na direção do povo, e Deus orientando e ele fazendo tudo que Deus mandava. Quantas vezes o povo passou a mão em pedras para destruir Moisés? E Moisés ainda entrava na frente de Deus e falava: não destrói esse povo não. Imagina o que Moisés passou com aquele povo no deserto. 40 anos, o povo murmurando, reclamando com a saudade do Egito. Quantos homens, quantas mulheres passaram dores, lutas, Esther, Ruth, Noemi. Quantos homens, quantos jovens, quantas crianças. Imagina o sofrimento daquela serva de Naamã. Ela não foi levada na tranquilidade não, ela foi arrancada do seu povo e foi feita serva, uma escrava de Naamã. E ainda assim, no pior momento da sua vida, trabalhando na terra inimiga para um homem
que era comandante de um exército que não era a favor do exército de Israel, que era o exército da Síria, e ainda nesse momento de dor e angústia, quando seu senhor, o Naamã, estava leproso, terrivelmente enfermo, ela ainda usou de bondade para com aquele homem. Se o Senhor soubesse o profeta que há lá em Israel, e Naamã foi até lá, e ele foi curado. Pessoas que têm motivo para revidar, para se vingar, eu vou fazer, não faz isso não. Lança sobre Jesus toda a sua ansiedade, lança sobre ele a angústia, lança sobre ele o fardo, lança sobre ele a humilhação, a afronta, o prejuízo, a mentira, a traição, a angústia, lança sobre ele o nervosismo, a depressão, a opressão, lança sobre ele, porque ele venceu o mundo e no nome dele nós podemos vencer. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. O Senhor Jesus, ele é maior do que qualquer luta e dificuldade. Aqui no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17. Eu vou ler aqui, a partir do 16. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. A nossa força, o nosso ânimo vem do Senhor. Por mais que pessoas muitas vezes são usadas assim por Deus para injetar ânimo, levanta, bora, vamos orar, vamos cantar, vamos louvar. Isso é de Deus sim, mas na maioria das vezes tem ninguém para animar a gente não. Na maioria das vezes, ninguém, humanamente falando, não tem ninguém não. Para dar aquela palavra, segurar no seu braço, não tem não. E aqui fala que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, que eles deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazer sempre o bem. O nosso ânimo, a nossa força vem do Senhor. Tem dia, gente, que a gente está sozinho mesmo. Para pensar. No Salmo 23, Davi não passou acompanhado, família, soldados, não. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Olha só, aí até o celular tá tentando me tirar o ânimo, não vai me tirar. Misericórdia. Aí de novo, não tem problema. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Tem dia que a gente passa pelo vale, é só a gente e Deus. Mas lá no vale o Senhor é contigo. Lá no vale você não está só. Lá no vale você está com a melhor companhia que pode existir, que é a presença do próprio Deus na sua vida. É a presença dele que nos ajuda, que nos fortalece, que nos dá graça para continuar firme na caminhada. Olha o que está escrito também no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 19. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Quer ser renovado? Quer ser reanimado? Um conselho que eu te dou? Põe para você ouvir, seja no fone de ouvido, dentro da sua casa, dentro do carro, no momento da faxina, tá lavando roupa, coloca lá o seu celular e coloca músicas de louvor ao Senhor. Porque a letra bíblica, ela renova a nossa fé. E a fé nos desperta, a fé nos acorda, a fé nos motiva, a fé nos ajuda a continuar firmes na caminhada. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Não tem nada maior, nada melhor para nos encorajar e nos animar do que essa palavra. E o ânimo só Deus para dar, porque ânimo tem a ver com coragem, tem a ver com firmeza, com estímulo, com agitar para cima, bora! Olha o que eu achei no dicionário também que significa ânimo, a palavra eia. E eu fiquei pensando, a palavra eia, que palavra é essa?
E sabe que palavra é essa? É quando o homem ele está levando um animal, principalmente cavalo. A gente vê muito com cavalo. E aí o cavalo tá naquela vagareza, pé por pé, vou, não vou. E aí o que o dono do cavalo faz? Dá um sacode nele ali. Eia, bora! Porque tá despertando aquele animal para continuar firme naquelas passadas. E o Senhor, ele tem ânimo para a sua alma. O Senhor renova as suas forças e a sua fé. Mas lembre-se que é uma parceria. E o que você pode fazer? Eu acabei de falar. Hinos de louvor e adoração ao Senhor. Palavra viva, palavra que te joga para cima. Palavra que te dá ânimo para prosseguir em frente. O que não falta é palavra de desmotivação. O que não falta é palavra negativa. É palavra contrária. Todos os canais é coronavírus, 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 o número dos óbitos. São os pais que estão perdendo os filhos, casa que está morrendo os pais e os filhos. A dificuldade é a bomba que explodiu lá no Líbano, é o assalto que é 24 horas, é estupro, pessoas que estão cortando a cabeça de outras pleno meio-dia, coisas assustadoras. Você abre a internet, tem muita coisa terrível, espantosa. O número da pedofilia está crescendo, o número de mortes, o número de suicídio. O que não faltam são notícias para nos desanimar. Mas você quer ser animado? Você quer ser renovado? Está aqui, ó. Palavra de Deus. Essa palavra, ela nos dá ânimo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa palavra nos diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E então ali eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o Deus em quem confio. Essa palavra me dá ânimo quando ela me diz que passe o que passar, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas você não será atingido. Essa palavra fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, já falei sobre o vale hoje, eu não tenho que temer porque Ele está comigo. A sua vara, o seu cajado me consolam. Essa palavra diz que o lugar que o Senhor Jesus preparou para mim é o lugar onde não haverá choro, lágrima, dor, angústia, tristeza, enfado. Essa palavra me garante que em breve Satanás esmagará debaixo dos nossos, em breve o Senhor esmagará debaixo dos nossos pés a Satanás. Em breve é a palavra que diz. Ela me garante que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ela me fala que ainda que todos me abandonem, o Senhor nunca me abandonará. Ela fala que em breve o Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua noiva e enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Essa palavra me garante que o Espírito Santo está comigo, que o Espírito Santo habita em mim. Ela me garante que não há tentação maior do que eu possa suportar. Mas junto com a tentação ele envia o escape. Também me fala que as aflições deste tempo não podem ser comparadas com a glória que em nós será revelada. Essa palavra fala que aquele que medita exatamente aqui, nesta palavra, ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros. Ela permanecerá verde o ano inteiro e produzirá frutos no tempo certo. Esta palavra me garante que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Essa palavra me motiva, me anima, me sustenta, me fortalece. Ela diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então isso me diz que o mesmo Jesus que operou ontem, opera ainda hoje e vai operar eternamente. Que esse Jesus, ele tem poder para me salvar, para me libertar, para, através da pessoa dele, me dar a oportunidade de ter comunhão com o Pai. O Senhor habita em nós. O Senhor, ele é aquele que renova as nossas forças, os nossos ossos, a nossa fé, as passadas que nós precisamos dar. Venha o que vier, passe o que passar. Olha para o alto. É de lá que vem o seu socorro.
O salmista, certa vez, ele perguntou, então eu me pergunto, de onde virá o meu socorro? Ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. O Senhor é bom, o Senhor é fiel. Tudo que o Senhor fala, muita coisa já se cumpriu, muitas estão se cumprindo e com certeza aquelas que não se cumpriram vão se cumprir. A palavra de Deus, ela não tarda, ela não falha. O meu ânimo, o meu fôlego de vida vem dessa palavra. Se eu estou viva aqui passando essa mensagem para você, não é porque eu sou melhor do que você, que eu sou o dobro de ânimo do que você. Quem me anima é o Espírito Santo de Deus. E o mesmo Espírito que trabalha em mim aqui, ele tem poder para trabalhar aí no seu coração. Passe o que passar, venha o que vier, chame por ele, clame por ele. Os pensamentos dele não são os nossos. Os sonhos dele são maiores do que os nossos. Passe o que passar, venha o que vier. Os humilhados serão exaltados. Aqueles que choram serão consolados. Os que têm sede de justiça serão fartos. Os mansos herdarão a terra. Os pacificadores verão a glória de Deus. O Espírito Santo tem para nós paz, amor, gozo, graça, alegria, refrigério. O inimigo faz de tudo, ele usa de diversos meios. Você pode observar que para assistir um filme, que muitas vezes não tem nada a ver, você fica 1h30, 2 horas tranquilo. Às vezes as pessoas ficam quase que o dia inteiro no celular, vendo coisas que muitas vezes não convém. Riu ali na hora, acabou. Mas não são capazes de tirar tempo para a palavra de Deus. Tem paciência para ficar horas no joguinho e não tem paciência para ouvir uma palavra. Não, fala demais. Mas sabe essa palavra que está sendo falada demais? É ela que vai gerar paz no dia da angústia. É ela que vai te dar sustância para você suportar ceder o outro lado da face. É ela que vai te ensinar a lidar com qualquer gigante. E é ela que te garante que se passares pelo fogo não te queimarás, e se nas águas tu passares não te afogarás. É ela quem garante que seja no deserto, nos vales, ou até mesmo num poço atolado na lama como Jeremias. Ela garante que ali a presença do Senhor está e ele entra com a providência. Tire tempo para com Deus e saia da mesmice. A nossa vida é tão... A maioria, né? Assim, é normal. Infelizmente, as suas exceções, os que têm passado por situação de rua, que o Senhor é Deus que entra com a providência, porque sempre tem tido pessoas que têm levado alimento, que têm levado talvez um suprimento. Agora, nem tanto por causa dessa pandemia, mas salvo essas pessoas que em relação à maioria é a minoria, porque pela misericórdia do Senhor a maioria tem suas necessidades básicas, que é um alimento, uma roupa, um teto, um banho, uma cama, o trabalho, mas é essa vida. Vai ao banco, volta, vai à padaria, volta, vai ao supermercado, volta, assiste televisão, deita, dorme, acorda, escola, trabalho, ou então está desempregado, cuida da casa, vai na casa de um, vai na casa do outro. Mas Deus quer te dar coisas a mais. Ele quer renovar a sua fé, as suas forças. Então lembre-se que aquele que se dedica à presença de Deus, ele é uma pessoa renovada e transformada. Pensa nisso. Pensa nisso. Eu já fui em palestras motivacionais. Você sai de lá 1000. Vou vencer, eu posso, vou fazer, vou acontecer, vou planejar, vou armar uma planilha, eu posso. Mas na hora que dói a alma, planilha não pode nada. Na hora que você olha para um lado, olha para o outro, dá aquele desânimo. Se não for o Espírito Santo, não adianta nada. O ânimo que você precisa está na presença do Senhor. Busque a face do Senhor. Seja renovado e restaurado. E que essa palavra restaure a sua fé.
E para fechar essa meditação de hoje, aqui no livro de Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 11, o povo de Deus tinha sido levado para a Babilônia, território do inimigo. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Tá fácil não, gente, o trem tá estreitando. Não é à toa que fala que só aquele que perseverar até o fim é que será salvo. E mesmo no meio, digamos assim, do terreno do inimigo, olha o conselho que Deus deu a Jeremias para que enviasse uma carta para o povo que estava na Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Foi Deus. Não foi o inimigo que foi lá e arrancou o povo de Deus, não. Deus permitiu. Por causa do pecado, da rebelião, da conduta do povo. Deus permitiu que eles fossem para a terra do inimigo. Olha só a carta que o povo recebeu lá no território do inimigo. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. E escolham mulheres para casar-se com seus filhos. E deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade para a cidade a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende dela. Olha só, tá na Babilônia, tá passando aperto, tá sendo subjugado, tá difícil, o inimigo tá operando aí, mas eu sou com vocês, a vida não acabou. Continuem construindo casas, continuem vivendo, plantando vinhas, se casando, dando seus filhos e filhas em casamento, tenham filhos, multipliquem-se. Não adianta a gente cruzar os braços e daqui eu não saio, cansei de viver. Não é assim. Enquanto estivermos aqui, as coisas estão andando, o tempo está passando, a terra está girando. Você parar é muito pior. Ainda que você trabalhe num local que é complicado, que você esteja numa situação difícil, parar não vai resolver. Não vai resolver. O Senhor falou com ele, continuem a viver aí, multiplique-se e ainda orem pela cidade que vocês moram. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade. Quanto mais entrar na cidade, vai entrar no bolso de vocês. É igual o patrão, talvez, que você não dá muito certo com ele. Para você receber, ele tem que receber. Então, o que Deus está falando aqui? Ore, porque o que ele receber vai prover para você. E lá no versículo 10, assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Deus já havia determinado, vocês vão ficar aí 70 anos. Vão ficar, pode chorar, pode espernear, não adianta orar, vocês vão ficar aí 70 anos. Mas quando vencer esse tempo, eu vou trazê-los de volta. Essa situação, esse cativeiro que você está vivendo, tem dia e hora para acabar. Com certeza. Há tempo para tudo. Mas o que você tem que fazer? Continue a marchar, continue a andar, continue a romper. Não pare no meio do caminho. A Bíblia fala que aquele que pôs a mão no arado não olha para trás. Imagina você arando a terra com aqueles dentes fincados na terra, aquele material grande, cortante, aquela peça do arado, e você olhando para trás. Olha para frente, olha para o alto, olha para o Senhor. Ele vai te dar força para você continuar andando, continuar marchando, continuar caminhando até que Ele te dê a vitória. Porque sou eu, aleluia, versículo 11, porque sou eu, Deus falando, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, e são planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos para lhes dar esperança e um futuro. Não interessa o que você está vivendo agora, tira o olho daquilo que é negativo e olha para Ele.
Ele tem poder para reverter esse quadro, para te renovar, para te animar, para te levantar, para mudar toda essa situação. Deus transforma a maldição em bênção. Deus pega o caído e levanta, Deus pega o pequeno e o faz grande, assentar-se em meio aos príncipes. Deus pega aquele que nada é e transforma naquilo que é. Deus pega o leigo e o enche com o seu espírito, dando-lhe unção e sabedoria. Deus pega o enfermo e dá a saúde. Deus liberta o encarcerado. Deus pega uma prostituta, um vadio e transforma num obreiro do evangelho. Só não tem jeito depois que morreu. Enquanto houver vida, há esperança. Para de ficar chutando, que não vai dar certo, que isso, que o amanhã. É bíblico. Eu é que sei os planos que tenho sobre vós, diz o Senhor. E são planos de paz para lhes dar um futuro e não de lhes causar dano. Agora, se você ficar proferindo, não vai dar certo, não vou conseguir, é isso mesmo, piorou, acabou, já era. Você vai colher. Por que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque se você não crê que Ele tem poder para mudar seu quadro, você não vai viver a mudança. Mas quando você crê, mesmo sem ver, sem tocar e sem ouvir como me ouve, o milagre vai gerar, vai acontecer. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o vosso coração, diz o Senhor dos Exércitos. Isso é maravilhoso. Vocês clamarão a mim, orarão a mim e eu os ouvirei. Você precisa clamar, você precisa buscar, você precisa se colocar na presença do Senhor, você precisa abrir a sua boca para falar com Ele. Imagina, se você não conversar com seu vizinho, ele vai conversar com você? Se você passar e não der bom dia para ele, dificilmente ele vai te dar. Às vezes acontece, né? Um caso ou outro. Se você se levantar e não criar um assunto com uma pessoa, talvez ela não vai falar nada com você. O que você tem que fazer? Você tem que clamar, você tem que falar. Você tem que buscar. Jesus fala, o que busca encontra, o que pede recebe, o que bate a porta se abre. Você tem que ter essa iniciativa. Você quer ter bom ânimo, você quer se levantar? Busque a Deus, busque a palavra de Deus, busque o Deus da palavra. E Ele vai renovar as suas forças e a sua fé. E aqui termina dizendo que depois que o povo buscar de todo o coração, versículo 14, Deus declara, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. É Deus quem está falando. É Deus quem está ministrando. Não adianta você ficar reclamando aos céus, ó vida, não. Busca face, busca renovo, busca ânimo. Ele tem poder de te restaurar e te renovar. E eu peço a Deus neste momento que te visite com o Espírito Santo dele e restaure a sua força espiritual. Restaure a sua comunhão, o seu contato com ele, renove a sua fé, a sua esperança. Que o Senhor te dê saúde, saúde na mente, saúde nos ossos. Que o Senhor te restaure corpo, alma e espírito. Que o Senhor te dê visão de águia. Que você possa ver além das dificuldades, além desta pandemia. Porque o justo não anda por vista, o justo anda por fé. E aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, além de serem como um monte de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre, eles subirão alto, com asas como águia. Correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão, porque a força dele vem do Senhor. A nossa força vem do alto, o nosso sustento vem do Senhor. O ânimo, a saúde, a esperança, só o Senhor tem para nós.
Que Deus neste momento vai de encontro ao seu coração, lembrando que também é uma parceria. Que você venha se levantar para edificar e alimentar a sua alma com hinos de louvor ao Senhor, com músicas de adoração ao Senhor, através da sua oração ao Senhor. Somente aquele que busca encontra. Somente aquele que pede recebe, o que bate, a porta se abre. Busque de todo o coração. Deleite-se no Senhor, entregue-se ao Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Eu te abençoo no nome de Jesus e eu creio que grandes coisas Deus já fez na sua vida e muito maiores Ele fará, se você não desistir no meio do caminho. Que Deus te dê força, ânimo e que você seja um instrumento afiado nas mãos dEle, em nome de Jesus. É o desejo do meu coração. Que Deus te renove, te sustente e te dê força para continuar firme nessa caminhada até o fim, porque só aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Amém?